Olá, eu sou Newton Correia. Eu estou aqui para falarmos de temas relevantes relacionados ao fortalecimento das políticas públicas para a universalização da internet no Brasil. Esse é o podcast do IBEB Brasil e nós vamos hoje conversar com Marcelo Saldanha, do IBEB Brasil, Cristiana Gonzalez, que é consultora do Grupo de Trabalho de Acesso da Colisão Direitos na Rede, doutoranda na Unicamp, e também com Daiane dos Santos, da Casa dos Meninos, em São Paulo. Dentro do, né, cada um tem uma atuação específica nessa questão do fortalecimento das redes comunitárias, e esse trabalho ele é extremamente relevante, importante, né, principalmente quando a gente fala da inclusão digital da população, principalmente daquela população que não tem acesso a uma internet de qualidade. Então, antes de nós abordarmos esse tema, eu gostaria que cada um se apresentasse e aí, após isso, a gente entrasse propriamente dito na nossa conversa. Marcelo, pode se apresentar e falar um pouco sobre o IBEB Brasil. Ok. Obrigado, Newton. Obrigado também aqui a presença da Daiane, da Cris, né, que a gente já está junto já de longa data nessa trajetória. A minha história ela é exatamente baseada. Eu sou um cara da tecnologia, né, sou um cara que gosta, apaixonado por tecnologia. Eu já atuo nessa área desde que tinha 10 anos de idade, apesar de não ser profissional com 10 anos de idade, né, isso não seria um problema. Mas sempre gostei muito, né, da parte de TI, e telecomunicações começou a entrar na minha vida a partir dos anos 2000, né, aí sim de forma profissional, mas eu sentia, né, que era importante, né, a gente nessa área a gente enxergava desde aquela época e ainda hoje, né, o quanto faz falta ter acesso à informação. Então, em 2008, né, a gente fundou o Instituto Bem-Estar Brasil, pessoas que também eram, né, sensíveis a essa causa, e de lá para cá a gente vem atuando para poder não só facilitar o processo, né, de compreensão e apropriação dessas tecnologias, né, em áreas infra-excluídas, mas também, principalmente, pelo fato da gente ter enxergado um problema grave, né, não só no campo da esfera, né, da política, que eram as políticas públicas, né, voltadas para esse tipo de iniciativa, mas também num degrau um pouquinho anterior, que é a questão do marco regulatório de telecomunicações, que desde sempre no Brasil, né, foi voltado muito para empresas. A própria internet ela se popularizou, né, no Brasil como um serviço de consumo. E aí esse é o desafio que a gente tem hoje, inclusive, né? A internet sendo enxergada ainda como um produto de prateleira, né, um bem de consumo e não como um direito. Sim. Então, o papel nosso, né, é exatamente ir traduzindo, desando esses nós e provocando esse engajamento na sociedade para poder lutar pela universalização do acesso como direito. Certo, ok. Obrigado. Cris, a sua breve apresentação, por favor. Bom, eu sou a Cristiana Gonzalez, né, enfim, eu trabalho com temas de acesso, acho que desde 2006, mas na verdade era acesso no sentido mais amplo, assim, eu comecei pesquisando, né, os direitos autorais como uma barreira ao acesso ao conhecimento, e num grupo de estudos, né, num grupo de pesquisa lá da USP, e por meio desse trabalho de pesquisa, entrei em contato com uma série de organizações ativistas, né, mais especificamente os que trabalhavam com direitos de acesso, né, à internet, mais especificamente. Daí, em 2010, eu comecei a participar das discussões, né, sobre a campanha Banda Larga, um Direito Seu, e comecei a me engajar mais, né, com essas organizações e ativistas que vieram a dar origem à Coalizão de Direitos na Rede. E aí eu me centrei mais no tema de acesso à internet, que não é, na verdade, meu tema de pesquisa, mas é meu tema de ativismo, porque, além de ele ser muito técnico, então é difícil a gente encontrar pessoas, né, que sejam especializadas nesse tema. Ele também é um tema que estrutura, né, está na base de todos os direitos que a gente chama de direitos digitais ou direitos humanos na internet, né? Sim. Então, ele é absolutamente importante
Então, eu resolvi me centrar mais nesse tema, assim, né? E estou aqui desde 2010, né? Trabalhando com as organizações, né? Colaborando com Marcelo Saldanha, né? E o Instituto Brasileiro, né? Esqueci o nome. Como que é o nome? Instituto Bem-Estar Instituto Brasil. Bem-Estar Brasil. Instituto Bem-Estar Brasil. E, enfim, é isso. Acho que... Ok, Cris. Obrigado. Daiane. Oi, pessoal, eu sou Daiane, eu faço parte da Associação Casa dos Meninos desde 2010. A partir de 2011, 12, a gente inicia um projeto, uma ideia de construção de uma rede comunitária, aqui na cidade de São Paulo, no Jardim São Luís. Esse projeto ele tinha como objetivo juntar os pilares de construção da associação, que é Juventude, Território e as Novas Tecnologias da Informação. Desde os anos 2000, a Casa dos Meninos ela trabalha com essa vertente, apesar do prédio ser bem mais antigo, né, da década de 60, mas a partir dos anos 2000 ele começa a trabalhar com esses três pilares. E a construção da rede comunitária meio que dialoga com esses três pilares de ação da Casa dos Meninos. Eu coordenei esse projeto, coordeno, né, a gente, né, nesses últimos períodos. O objetivo da nossa construção da rede comunitária visa principalmente a apropriação tecnológica, né, porque a nossa rede, e talvez a gente fale um pouco mais para frente, ela não está necessariamente ligada à internet, apesar de, nas periferias urbanas, isso ainda ser um problema, porque a gente tem a sensação de que, por ser cidade, né, por ser uma região metropolitana, a gente já resolveu a questão de conexão. O que a gente tem hoje é uma conexão de maioria de dados móveis de internet, então banda larga não é uma realidade para todo mundo, e isso nos coloca no lugar de qualidade também, né, porque se você não tem acesso à banda larga, você não tem um acesso à internet de qualidade. E aí eu venho, né, me aproximando das discussões em torno das leis de telecomunicação no Brasil, que a gente percebeu enquanto construção de rede comunitária que era necessário entender ela para que a rede existisse, né? Um ecossistema que faz com que uma rede comunitária funcione passa por isso também. Então, é mais ou menos nesse sentido. Hoje na Casa dos Meninos, eu atuo, né, principalmente nesse último período, na formação de jovens da comunidade na área de tecnologia. Então, aquilo que eu aprendi nesses últimos anos de infraestrutura, como configurar uma antena, um servidor. Hoje eu faço essa formação da juventude para que tenha mais gente, mais pessoas assumindo a construção dessa rede. É isso. Ok, Daiane. Obrigado. Quando vocês estavam falando, eu estava refletindo aqui, né? Basicamente, cada um com as suas experiências, as suas expertises, e são de luta, mais ou menos fazendo as contas aqui. Em média, vocês têm mais de 10 anos de luta nessa causa, né? Nessa ação para universalizar o acesso à internet no Brasil. Só que a internet no Brasil, mais ou menos, se eu não me engano, ela já tem quase 25 anos, né? E parece um paradoxo, né? Tem 25 anos e esses problemas ainda estão latentes. Porque a banda larga, né, na verdade, ela surge a partir já de 99, 2000, né? As primeiras empresas começam a oferecer banda larga no Brasil. E aí, assim, como o tempo de atuação de vocês, mais ou menos, eles coincidem, né? O Marcelo, 2010, que foi o período, o momento que vocês identificaram, provavelmente, assim, poxa, tem alguma coisa que está errado. Né? A internet, naquele momento, já tinha quase aí, mais de 10 anos de funcionamento no Brasil e ainda um grupo de pessoas que estão excluídas dentro desse processo. Né? E aí, nessa situação, a gente começa a observar, né, que a internet, né, a universalização, ela traz a cidadania, ela aumenta o PIB, ela melhora o acesso aos serviços públicos e ela cria novas oportunidades de negócio. Então, dentro desse contexto, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa importância e a luta que é hoje de vocês, que
quem acompanha e observa, de transformar o acesso à internet, né, como um direito humano, né, universal, né, que as pessoas têm esse direito. Marcelo, o que você teria a falar sobre isso? Você falou uma coisa interessante, né? Para ser assim até um pouco mais preciso, a internet ela entrou no Brasil pelas universidades, né? Então isso era uma coisa muito ligada, né, ao mundo acadêmico, mas de 1995 em diante começaram, e todo mundo que acessava a internet nessa época deve lembrar, né, dos provedores discados, né? Você tinha que ter um modemzinho, né, no computador ou comprar um modemzinho, né, que você ligava na linha telefônica e é a partir dali que você tinha um acesso à internet, né? Isso tudo veio, de fato, como eu falei, como uma massificação do serviço através da iniciativa privada, né? E aí todo mundo começou a enxergar a internet, ela se popularizou como um serviço de consumo, né? Qual foi o problema? Eu tenho, assim, posso estar errado, e logicamente com direito a contraditório, mas eu acredito o seguinte, quando é um serviço muito de inovação, e isso tem muito a ver, se a gente pegar os Estados Unidos, por exemplo, onde o Estado investe pesado, né, no desenvolvimento de novas tecnologias, coisas disruptivas, né, e que venham a trazer benefício, né, para a sociedade depois. E eu acredito que o mercado ele tem esse papel, porque tem uma questão de assumir riscos também, né? Se tem um serviço que precisa ser massificado, tudo bem, você usa a força do mercado para poder isso acontecer. Se o serviço colar e ele de fato massificar a tal ponto de virar um serviço essencial, aí é que existe o papel do Estado de começar a regular esse serviço, né? A gente Marcelo, muito provável... não te cortando, mas só para lembrar, né, Sim, que a questão do acesso, da melhoria da questão da telefonia no Brasil, né, ela só começa a acontecer a partir de 2001, né, no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando, né, o Ministério das Comunicações desburocratizou assim o acesso, tirou as travas que tinha, porque eu lembro que assim era uma dificuldade você ter uma linha telefônica. Às vezes, dependendo de onde você morasse, você ficava assim horas aguardando, né, minutos ou horas até aguardando uma linha. E quanto se evoluiu, né, de lá para cá. com certeza, eu tenho a quase que certeza absoluta que tanto a Dai quanto a Cris vão ter também um ponto a discutir sobre esse tema, sem a gente fugir da nossa temática, né, do podcast. Mas a questão do processo de privatização, ele foi, vamos dizer assim, ele tem ali um lado podre dessa moeda, Sim, ele tira as né? travas, mas por outro lado também ele deixa as pessoas que E precisam as realmente teles, cara, reféns. pegaram. Sim. Não, as teles pegaram um Uhum. filé mignon ali. A gente, inclusive, muito provavelmente em algum outro momento aqui, em outro podcast nosso, a gente venha discutir a questão, né, dos bens reversíveis, desse patrimônio que foi construído ao longo de décadas, né, com dinheiro público, e que no processo de privatização, e isso ocorreu no mundo inteiro, aconteceu isso. Então, não vou entrar nesse detalhe, porque isso seria um outro podcast, Sim. mas é só para poder contextualizar, né, essa questão da internet, né, como ela foi massificada, e ao ponto que a gente chegou agora, né, e na verdade agora que a gente já identificou lá atrás. Na hora que a internet ela se tornou esse serviço essencial para a garantia de outros direitos, aí a sociedade civil, ela, com certeza, né, na visão que a gente tem, né, como sociedade civil, em relação a essa relevância, começamos a pautar, né, a universalização do acesso como direito. Então, eu acho que esse é o marco. Quando a gente fala que a internet está desde 1995, ela começou a ter visibilidade, né? Já ali dos anos 2000 para frente, até por conta do movimento que estava havendo no globo inteiro, né? O próprio WCIS, né? Que é esse Fórum Mundial da Sociedade da Informação, que foi logo no começo dos anos 2000, isso suscitou, né, esse debate e essa construção da internet que a gente queria, né? E apesar da dificuldade, a gente está até hoje ainda, apesar de alguns avanços, né, mas a gente ainda está nessa frente. Sim. Eu só queria Isso, falar Cris. que... Como que você vê essa questão? Não, é que nesse processo todo, né, desde, enfim,
comercialização da internet, vamos dizer assim, né, privatização das redes de telecomunicações, a gente teve um problema muito sério de regulação e fiscalização das obrigações que foram estabelecidas lá atrás, né, nesse processo todo de privatização, né? E disso resultaram os problemas de universalização da internet. Então, inclusive, a gente evita falar em massificação, porque massificação pode ser a massificação da acesso à internet na Avenida Paulista, vamos dizer assim, né? Universalização é quando a gente trata de universalização de direitos, né? Então, o acesso à internet como um direito acabou ficando prejudicado nesse processo de expansão da rede, mas uma expansão que só beneficiou, né, as localidades e mais lucrativas para as operadoras, vamos dizer assim, né? Em detrimento, né, da população em geral, do acesso à internet como uma cidadania, enfim, direito de cidadania. E hoje eu acho importante, né, por isso que hoje que a gente fala muito sobre acesso significativo, né, em que você precisa não só reivindicar a expansão do acesso à internet, mas reivindicar a expansão do acesso à internet com velocidade adequada, a partir de um dispositivo apropriado, né, e com uma quantidade de dados suficientes ou ilimitado, inclusive, né. E aí que eu acho que as redes comunitárias são importantes, né, nesse sentido, né, porque, como a Dani falou, né, elas geralmente têm um foco em apropriação tecnológica, ou seja, a gente também vê um processo de barateamento das tecnologias, mas a gente tem, né, que acho que é um pouco o tema do nosso podcast, da nossa conversa aqui hoje, né, você tem inúmeras barreiras regulatórias ou legislativas para você usufruir desses benefícios, né, dessas inovações tecnológicas, né, enfim, promover a apropriação tecnológica de fato, né, promover diferentes formas de organização comunitárias, né, autogestionárias, enfim, acho que daí resulta, né, a gente ter tantas desigualdades em termos de acesso que se aprofundaram, ficaram mais explícitas agora depois, né, enfim, não sei se a gente pode falar, enfim, da pandemia, mas esse processo, né, pandêmico, né, que a gente vive pós-pandêmico. Sim. Sobre isso que você colocou, né, acaba sendo extremamente relevante, que o Marcelo também abordou, que assim, houve processo de privatização, mas o modelo que foi adotado, embora se tenha avançado de forma significativa em alguns aspectos, mas a gente vê que ele é extremamente cruel para quem realmente precisa ter acesso. E aí a questão das redes comunitárias, elas são extremamente relevantes, né, para a população que está lá na ponta e que precisa receber o serviço, né? E talvez ninguém melhor do que entre nós aqui, a Daiane, para falar sobre isso, né? A necessidade dessa universalização, como que ela vê esse impacto e a necessidade lá na ponta, né? Da onde esse serviço precisa realmente chegar. Então, o Brasil está cheio de pontas, né? Sim. Para serem acessadas. Então, a gente tem, vocês falando um pouco do processo histórico da chegada da internet no Brasil, esse processo é engraçado pensar que, quando vocês foram falando, que me ocorreu que quando, sei lá, a gente nasce e começa a se inteirar da sociedade, não todos os lugares, porque também, toda vez que a gente fala das pessoas não ter acesso à internet, geralmente aquele lugar não tem acesso a um monte de outras coisas, né? Não é só a internet. Mas eu fico pensando, por exemplo, a água e a luz é algo que eu nasci, cresci, né? Estando no meu cotidiano, né? Entendendo aquele lugar como algo comercial, porque eu tinha que pagar, meus pais tinham que pagar para isso, mas que ele sempre tinha. E a internet, a gente não conseguia fazer essa aproximação, né? Essa aproximação de que a água, apesar de eu pagar, é um direito, e a luz, apesar de eu pagar, é um direito. A internet, ela nunca foi nesse lugar, né? Ela nunca teve esse olhar de direito, ou de que eu, enquanto cidadão, posso acessar esse lugar e que não De vai ser garantia de tocado. acesso, né, à população, né? Exato. E aí, eu acho que nesse processo de construção das redes comunitárias, que para mim é importante, a gente começa a discutir direitos, ou entende que a internet é um direito. Eu acho que esse lugar, quando a Casa dos Meninos começa a se aproximar, querer aprender sobre infraestrutura, sobre como uma rede funciona, a gente vai para lugares que a gente não imaginava eu pelo menos não imaginava que chegaria, que era
entender. Eu acho que eu entendi internet como direito a partir do momento que eu comecei a construir rede comunitária. Porque naquele momento, para mim, isso não estava claro, né? E a gente sempre falava isso, a gente sempre tenta falar isso para as pessoas que estão próximas da gente. Então, e olha que nesses últimos 10 anos, você conseguir trazer pessoas para essa discussão é super difícil, porque todo ecossistema de telecomunicação no Brasil, seja ele a parte de infraestrutura, seja ele a parte de regulação, é um lugar de muito especialista ou muito especializado. Então, ele não está no nosso dia a dia, né? A gente está começando a perceber esses assuntos agora na educação básica, por exemplo, porque tem gente brigando para que isso aconteça e para que a gente, né, seja uma pessoa, um ser humano do mundo, né? O mundo de hoje a gente discute isso, então a gente precisa discutir essas coisas. Então, a rede comunitária, para mim, ela tem um papel importante, não só hoje em discutir regulação, discutir apropriação, mas também entender a internet como um direito. Eu acho que é mais nesse sentido. Sim. E até em cima disso, né, que é propriamente dito o tema do nosso podcast, né, que é falar sobre a questão da incidência política, da necessidade de tirar essas amarras, das travas que existem, né, nos marcos regulatórios, para que as pessoas possam ter acesso de verdade, né, ter garantia de acesso à internet. E a incidência, ela é uma espécie, né, ela é uma mobilização política, né, com os principais atores que estão no meio do marco regulatório, que é a própria Anatel, que são os parlamentares que podem auxiliar nesse tipo de ação, nesse tipo de entender, né, que a gente precisa destravar, né, todas essas amarras que existem para que a internet possa chegar onde realmente seja necessário, né, e uma internet de qualidade, né, que não é essa que nem a Dai falou logo lá no início, né, porque a gente fala de internet e quando a gente vai observar os números que a própria imprensa divulga, esses números estão inflados e errados, porque você coloca lá o acesso da internet móvel, que muitas das vezes não é um acesso de uma internet de qualidade, né, ela é um acesso precário, e esse acesso precário traz um monte de problema, como a gente viu na pandemia, né, que as pessoas precisaram estudar e tinham que compartilhar um celular com acesso precário entre 2, 3 crianças na mesma moradia. Então, Marcelo, sobre essa questão da incidência política, você poderia explicar para a gente como que funciona esse trabalho na prática, né? Como é estar lá junto aos atores, como é fazer esse trabalho para que, após isso, a gente entre falando sobre a questão dos regimentos internos, né, da Anatel, como que a gente pode mudar e transformar essas questões. Legal. Não, o processo de incidência político-regulatória e o foco que a gente está tendo agora, porque a gente enxerga também que, apesar, né, do ambiente da Anatel ele ser, vamos dizer assim, um pouco mais complexo, né, no sentido dos conteúdos que precisam ser discutidos, né, mas a gente vê que é um caminho, vamos dizer assim, sem erro de pecar aqui agora, né? Mas esse é o meu ponto de vista. Eu sempre enxerguei a Anatel um ponto muito mais fácil de incidência a partir do momento que a gente tenha um engajamento da sociedade civil, né, bem qualificado, do que você fazer a incidência, por exemplo, nos espaços legislativos, né? Até por conta da quantidade de pessoas. Na Anatel você tem um conselho diretor, né? Mas tem ali um ambiente que você precisa se qualificar para poder incidir, né? Mas a partir do momento que você tem essa apropriação, né, dos temas para poder começar a incidir, e se você tem ali vamos dizer assim, um cinturão digital, um cinturão social, né, para você ter mais força nesse processo de incidência, eu acredito que a agência ela tende vamos colocar um termo mais diplomático, a se sensibilizar com o tema. Apesar do contexto histórico da Anatel ter uma preocupação mais com políticas econômicas, com o setor privado, né, com o setor das empresas de telecomunicações, mas eles não podem fugir daquilo que está na base da sua criação, que vai desde a Constituição Federal até a Lei Geral de Telecomunicações, e o que se
consolida também dentro dos normativos da agência. Então, esse é um ponto que não tem como a Anatel fugir, né? Então, o processo de incidência, uma vez ele qualificado, e você sabendo identificar claramente, né, quais são os pontos que precisam ser modificados para poder garantir o interesse público, para poder realmente que as políticas de telecomunicações, né, consigam atender a todos e a todas, aí a gente consegue, de fato, avançar, né, no processo de incidência política regulatória dentro da agência. Eu acho que a Cris ela também tem, né, um ponto de vista bem interessante. A DAI, por estar lá na ponta, existe um outro espaço, né, de incidência que ela também se constrói através da base, a partir do momento que, como a DAI falou, né, a partir do momento que eles começam a interagir e a se apropriar, né, do direito, eles conseguem ter um despertar de consciência de outras esferas que também precisam ser ocupadas, porque uma das falas que eu gosto mais de falar e que tem a ver não só com as leis, mas também se aplica à questão regulatória, é que se a gente não se mobilizar e não ocupar esses espaços, ocupados esses espaços já estarão, porque o setor de telecomunicações e as empresas privadas, principalmente as grandes, elas vivem, elas têm estagiários, né? Elas estão lá todo dia, porque tem capital, inclusive, para poder manter uma estrutura que incida todo dia, todo segundo na agência. Eu acho que de várias reuniões que a gente participou, né, Cris e Dai, por várias vezes a gente ouviu os conselheiros falando, oh, que bom que vocês estão aqui, né? Porque geralmente essa porta, geralmente quem bate nela são as operadoras. Então, é muito importante o processo de incidência e esse engajamento da sociedade para poder se apropriar desse tema e a gente, de fato, fazer a participação social na mudança do marco regulatório, entendeu? Sim. Cris, como que você tem visto os resultados dessas incidências? Você acha que já está num nível razoável, num nível satisfatório, né? Tem muito caminho ainda a se percorrer? Como que você vê essa situação? Como o Marcelo falou, né, ele é um espaço que recebe muita influência e incidência do setor privado, né? Inclusive tem uma porta giratória ali entre setor privado, governo e Anatel. E você tem um corpo técnico, e aqui eu não quero falar que o técnico não é político, o técnico é altamente político, né? Mas tem um corpo técnico de, vamos dizer, engenheiros de rede, pessoas especialistas em direito econômico, né? Vamos dizer assim, com os quais você precisa ter atingir um certo nível de conhecimento e entendimento dos assuntos, né? Que você precisa de dedicação de tempo, de investimento de recursos, né? Para ter pessoas especializadas da sociedade civil, né, atuando nesse tema. Vou discordar levemente do Sadan, porque eu não acho o espaço mais fácil que o legislativo. Eu entendo que, em termos de foco, talvez sim, né? A gente tem um tema específico, você consegue identificar de uma maneira mais fácil, né, quem são as pessoas ou os atores mais importantes para tratar de determinados temas, mas é um espaço muito viciado, né? Então, com o trabalho que a gente tem feito, né, tanto com o Comitê de Redes Comunitárias, quanto com o Instituto Bem-Estar Brasil, né, tanto com a Coalizão Dias da Rede, né, quando a gente decide se dedicar um pouquinho mais, né, à incidência na Anatel, é claro que a gente tem, enfim, aparecido mais, feito mais reuniões, né? Tem mostrado as nossas preocupações de outras formas, porque como se dava até então, né? Até então, enfim, até esse ano, até um pouquinho ano passado, né? A gente só participava das consultas públicas, né? Que estão lá no site da Anatel, qualquer um pode entrar, mas, de novo, você precisa ter algum conhecimento, algum entendimento do assunto. A gente deixava a nossa contribuição lá, e, enfim, a Anatel, geralmente, acho que 100%, nenhuma das contribuições até hoje foram acatadas Quase todas. Não todas, mas quase todas. Quase todas rejeitadas, né, Marcelo? Então, era esse tipo de participação de incidência que a gente tinha em relação à Anatel. O que a gente está fazendo é meio que forçando a Anatel e reivindicando, né, democratização desse tipo de agência, né? Tipo, a gente tem outras agências reguladoras, né? Tem a Anvisa, tem a ANEEL,
precisa reivindicando um espaço de participação social dentro dessas agências reguladoras, que fazem parte do processo de privatização, e de transparência também. Então, acho que talvez, assim, a gente não teve ainda nenhuma conquista significativa em termos de alteração na regulação, mas acho que é um caminho um pouco mais extenso, acho que isso não acontece nem no legislativo de um dia para outro, né? Mas a gente tem, talvez, avançar nesse sentido, de mostrar que existem outras portas de entrada em relação à reivindicação, né, acesso à informação, à transparência e à participação social dentro da Anatel, que é muito restrita para a sociedade civil, né? A gente tem o SEDUST, né, que é o Conselho de Usuários, né? E acho que mais nenhum outro espaço, né, Saldanha? Então, enfim, e aí por meio dessas reuniões que a gente tem feito, né, dessas conversas, e mostrando os nossos posicionamentos, sendo insistentes no limite, assim, né, inclusive muitas vezes ficamos usando irritações, né, de algumas pessoas da Anatel, porque mas é isso, é o trabalho que tem que ser feito, e eu acho que talvez esse seja o avanço que a gente tem feito até agora, assim, né? Sim. E claro, e trazer de volta, né, ou seja, a gente tem tentado, vai tentar, né, ainda traduzir um pouco esses temas, publicar um pouco mais. Acho que esse podcast, assim, nesse sentido, é um avanço, né, de a gente tentar comunicar um pouco mais sobre a importância desse tipo de incidência, né, levar para as redes comunitárias, né, em outros grupos, coletivos e tal. Então, acho que é uma via de mão dupla, né, esse trabalho de incidência. Legal. Me permita só um pequeno comentário. É lógico, evidentemente, não existe grandes, enormes vitórias, né, dentro do processo regulatório. Mas eu queria fazer o destaque de dois, e que, apesar de não ser específico, né, para a pauta de redes comunitárias, mas ela nasceu de uma pauta de redes comunitárias lá em 2010, né? Inclusive com o pessoal da Abraço na época, né, que é da Associação das Rádios Comunitárias. A gente teve em 2013, né, com o conselheiro Rodrigo Zerboni, e com um processo de incidência de participação conjunta do Ministério das Comunicações, vamos lá, né, 2013, né, participação do Ministério das Comunicações em favor da pauta, aonde a gente conseguiu incluir no marco regulatório, né, a participação de que entidades sem fins lucrativos pudessem fazer o provimento de acesso à internet, assim como também resolveu o problema de cidades digitais, porque eles ampliaram, né, essa questão também para os entes federativos poderem prover sinal de internet, né, apesar de estar todo mundo fazendo rede já há muito tempo, né, meio que na desobediência civil ali. E o segundo ponto foi em 2017, que foi uma continuação desse debate, onde houve a dispensa de autorização. Isso sim foi gigante, foi uma coisa que mudou da água para o vinho o cenário de que antes de 2017 existia, sei lá, 6, 7 mil provedores clandestinos via gato criminosos, e que da noite para o dia viraram simplesmente o maior market share de telecomunicações hoje, né? E aí, com isso, as redes comunitárias também passaram a ter esse direito da dispensa de autorização. O que aconteceu também naturalmente, não só por reivindicação de redes comunitárias, mas também desses pequenos provedores, porque esse ambiente também precisava, né, de assimetrias, foi a redução consistente do custo, tanto para poder solicitar a autorização do serviço, né, que antes, né, de 2013 era R$ 9.000, né, e que hoje custa 20, né? E o preço de acesso ao espectro também, apesar de ainda ter um bocado de coisa para poder melhorar, mas esses foram pontos, né, específicos que, através da incidência, né, regulatória, foram sendo conquistadas. Então, não é assim ainda o melhor dos mundos, mas pelo menos a gente conseguiu avançar em alguns pontos relevantes, né, para redes comunitárias também, apesar de ter ido casadinho com a demanda dos pequenos provedores, e agora, mais recentemente, inclusive também por conta de incidência regulatória do movimento do agronegócio. Sim. Em cima, né, que vocês colocaram, eu queria fazer uma pergunta para a Daiane. Você tem participado dessas reuniões, né, com a Anatel, né, tem ouvido as reivindicações, tem levado também as suas reivindicações. Qual a percepção que você tem? Né, que assim, talvez às vezes dá uma agonia, porque a gente percebe que tem
uma necessidade emergente, né? E a burocracia acaba comendo, né? Embora a conversa seja necessária, mas como a Cris falou também, às vezes ela não é prática, ela não é objetiva, né? Ela acaba não resolvendo os problemas como deveriam ter resolvido. Como que você vê essa questão? Então, eu percebo, até uma das coisas que para mim é um lema de continuar dialogando, enfim, é insistência, assim, porque a gente tem que ser muito insistente para conseguir algumas coisas acontecer. E eu também entendo que o processo é lento, né, nesse sentido. E eu acho que, a princípio, uma das coisas que eu notei é que a própria Anatel, enfim, nas reuniões que a gente faz com as entidades que regem telecomunicações no Brasil, seja a Anatel, seja o Ministério das Comunicações, primeiro que eu acho que a Cris e o Marcelo já falaram, a gente precisa, para você estar nessas reuniões, você precisa ter um domínio mínimo do que são as leis de telecomunicação, você precisa ter um domínio mínimo da parte de infraestrutura, das normas técnicas, das siglas, que aí você vai traduzir as siglas, elas também não fazem muito sentido, aí você tem que traduzir a sigla da sigla, para você conseguir se aproximar do que as pessoas estão falando. Então, nesses últimos períodos de participação nessas reuniões, eu estou me apropriando desse espaço, eu acho que é esse o primeiro caminho. Entender também que esse espaço, ele não tem que ser um espaço onde eu vire uma especialista, né? Porque também aí não vai fazer muito sentido. Esse espaço, para mim, tem sido espaço de tentar entender como que as coisas funcionam e, se possível, algum dia traduzir eles para as pessoas que eu acho que são importantes saberem, né? Que é a sociedade civil. E aí, essa participação para essa tradução tem me deixado mais tranquila, porque eu sei, porque assim, a experiência em construção de redes comunitárias meio que foi assim, né? Quando me deparei a primeira vez em configuração de antena, em configuração de servidor, é um tema extremamente especializado. Lá na Casa dos Meninos, a gente sempre discutiu que na comunidade nem tinha aulas disso, não tinha escolas de tecnologia, não existe escolas que estudam tecnologias nas periferias. Então, quando a gente começou a se aproximar desse tema, a gente já sabia, a gente aprendeu a entender que não é um tema comum, não é um tema que está no dia a dia das pessoas, não é um tema que uma vez ou outra, quando alguém fala, a internet vai virar franquia, aí há um movimento mais robusto, né? Tipo, e aí a galera se movimenta, mas nem todo mundo se movimenta, entende o que está acontecendo. Então, para mim, tem sido um processo de aprendizado para tentar fazer esse movimento de entender como funciona e a necessidade de... Uma questão que eu acho que o Marcelo falou, a necessidade de mais pessoas entenderem o que está acontecendo é justamente para que... Porque quando a gente tem mais pessoas participando, é onde a coisa muda, né? Quando a gente tem um número de pessoas, uma quantidade de pessoas que estão entendendo o que está acontecendo, que existem leis, que a internet é um direito, que a gente precisa estar em consulta pública, que a gente precisa dialogar muitas vezes com um órgão regulador para que as coisas aconteçam, e a gente não dá conta de todo mundo. Aqui nós três, a gente não dá conta disso, porque a gente tem outras coisas para fazer, tem outros problemas do mundo acontecendo, que a gente também precisa atuar no nosso próprio cotidiano. Então, se a gente não tiver mais pessoas entendendo o que está acontecendo e o quanto que é importante e o quanto que tratar desses assuntos faz parte do cotidiano, que se você não tratar, como o Marcelo falou, alguém vai tratar e com certeza vai ser contra os seus interesses, né, o interesse da maioria, isso não vai mudar. Então, eu acho que a participação nessas reuniões tem sido um aprendizado, como é todo o processo de construção de rede comunitária, trazer mais gente para discutir esse assunto, porque a gente sozinho a gente não consegue, a gente tem vitórias, mas pequenas vitórias, eu acho que com mais gente, e a gente tem um número de pessoas, quantidade de comunidades que estão fazendo rede comunitária, que precisam estar que está, não sei se diz, na ponta, né, que nem eu estou na ponta, então, essas pessoas, elas precisam estar no debate político da construção de telecomunicação no Brasil. E a gente ainda não tem, né? Eu não represento o Brasil
e nem essas pessoas que são excluídas digitalmente. Hoje em dia eu tenho internet boa na minha casa, né? Então, esse lugar de conseguir trazer mais pessoas é justamente para que a gente consiga avançar interferir. E uma última coisa que eu acho que é importante frisar, que esse espaço de incidência, de participação das pessoas, uma das recordações que eu tenho também de aproximação da discussão de tecnologia era com as pessoas que discutiam cultura digital. A gente tinha um boom de discussão de cultura digital no começo dos anos 2000, que é extremamente... Inclusive, pessoas hoje de rede comunitária são oriundas desse lugar, né, de discussão de cultura digital. A gente tinha fórum, a gente se encontrava para discutir isso, até para discutir regulação, né? Esse espaço não era tão popular, mas ele era um espaço de discussão da sociedade civil que se reunia para tratar desses assuntos. E hoje a gente tem pouquíssimos espaços que fazem. A gente foi perdendo esse lugar que é tão importante de fórum mesmo, de se encontrar uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, para tratar desses assuntos. A gente não tem isso. E fica muito voltado para alguns grupos de pessoas que acabam se reunindo. Eu acho que hoje a coalizão faz muito esse papel, mas a gente precisa de espaços onde a gente consiga discutir com a população mais geral, a gente fazer fóruns, encontros grandes. O Brasil é enorme, a gente não consegue dar conta da diversidade, da quantidade de pessoas que tem nesse país para tratar desse assunto. Então, eu acho que a gente precisaria construir uma agenda de regulação e atrelado à participação popular. A gente tem que fazer espaços de discussão popular sobre agenda regulatória, sobre tecnologia no Brasil, porque senão é isso. Como o Marcelo falou, se não ocupa, ocupado está, né? Então, para mim, não faz sentido. Fazer só uma recordação, olha só o que não é o saudosismo, né, da ICRIS. A gente tinha, né, ainda dentro do movimento de cultura digital, eu lembro, um evento em 2010 na Casa de Cultura, lá em São Paulo, Cláudio Prado, naquela época, ainda numa vibe de Gilberto Gil, a gente discutiu um projeto chamado Cidades Comunicadoras, que foi basicamente a nascente ali da discussão de cidades digitais. E, inclusive, quem estava nesse mesmo grupo era o professor Américo Bernardes, que compôs a diretoria de infraestrutura de banda larga no Ministério das Comunicações, que veio desde Dilma até agora, pouco tempo atrás. Eu acho que até a época do Temer ele ainda estava lá, né? Então, e nós tínhamos os fóruns de inclusão digital, que era uma coisa que era feita regionalmente, e tinha o pessoal do SERPRO e do Banco do Brasil, da Fundação do Banco do Brasil, puxando isso no Brasil inteiro. Nós tínhamos os programas telecentros.br, nós tínhamos o Fórum da Internet, ainda existe, mas é porque é puxado pelo CGI, né? Nós tínhamos as oficinas de inclusão digital e os fóruns de software livre. Cara, a gente veio perdendo muita coisa, realmente. É impressionante como é que basta mudar a mentalidade do governo, né? Como é que as coisas vão sendo desconstruídas numa velocidade assim incrível.